Olá pessoal, hoje vamos contar com a presença do Dr. Juan Pablo, um médico com mais de 15 anos de experiência no tratamento de dependências químicas e pós-graduado em psiquiatria, que vem transformando sua prática clínica com uma abordagem inovadora à psiquiatria metabólica. Além disso, ele é diretor da clínica Greenwald, referência no tratamento de dependência química. Adepto à dieta carnívora há 1 ano e meio, convivência pessoal e clínica dos seus efeitos. Hoje a gente vai conversar sobre alimentação e saúde mental, que é muito importante, né, nesse contexto aí da dieta carnívora e as pessoas que têm esse problema também. Doutor Juan Pablo, até que enfim, né? Seja bem-vindo ao canal Nutrição Ancestral aí. Muito obrigado. Tivemos várias intercorrências aí no caminho, tentamos gravar isso aqui já, acho que umas 3 vezes, né? Mas aí sai bom quando vem assim com um monte de perrengue, aí depois sai uma entrevista bem legal, né? A gente vê que traz Então, novidades agora, né? Porque naquela entrevista lá a gente estava se conhecendo, agora já, nesse meio tempo sim, sim. já veio várias coisas acontecendo, né? Mas Aham. conta mais sobre você, doutor, sobre aí a sua entrada na carnívora e como que você buscou isso? Sim, bom, a minha entrada foi meio sem querer querendo, né? Então, o que aconteceu? Eu estava com um problema de saúde por conta da minha obesidade, né? Então, eu tenho 1,78, cheguei a 110 quilos, né? Época de faculdade ali, comendo bastante e tal, comecei a engordar. É, e aí comecei. Eu sempre fui muito magro, né? Na minha infância, adolescência, sempre fui muito magro, mas época de faculdade eu mudei toda a alimentação, né? Então eu estava acostumado com a alimentação de casa, que era uma alimentação mais saudável, né? Tudo feito aqui em casa com alimentos inteiros. Lógico que tinha arroz, óleos de cozinha, isso já eliminei, né? Mas era mais saudável do que ficar comendo fast food, né? Então, fazendo medicina, aquela correria, morando sozinho, às vezes, putz, não vou cozinhar, ficava pedindo lanche, fast food, comendo em drive-thru e não sei o quê. É, comecei a engordar bastante. Naquela época também bebia um pouco mais álcool também, né? Não era uma grande quantidade, né? Mas tinha várias festas e tal, né? Então é um ritmo, por incrível que pareça, você está fazendo medicina, mas você está num ritmo muito pouco saudável, né? Aí quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, aí eu comecei a comer pior, porque aí eu correria, ambulância, almoçava na hora que dava a liberação da empresa, e aí a gente corria para comer comida a quilo, aquelas montanhas de comida cheia de carboidrato, doce no final, tal. Fui engordando mais. E aí eu comecei a ter alguns problemas, começou a subir minha pressão, eu já estava com resistência à insulina, né, pré-diabético, é, e num exame que eu fiz que né, apareceu hemangioma, comecei a acompanhar, e, que é uma lesão no fígado, né, que é um tumor benigno, né, que a única coisa que se faz é acompanhar, né, é, mas também apareceu a esteatose, né, que é a gordura no fígado. E aquilo estava me incomodando. Falei, meu, preciso diminuir isso aqui. Vamos ver. Aí comecei a fazer dieta, né? Já não bebia nada, mas ficava aquela esteatose, né? E mesmo fazendo, aí eu fazia uma low carb, ficava um tempo, não aguentava ficar muito tempo, voltava, e aquele efeito sanfona, e não ia resolvendo a esteatose, né? A ferritina alta, então, isso aqui é ovo, tem que tirar ovo, né? E um monte de orientações para diminuir gordura, tudo, que batia com aquilo que eu estudei na faculdade, né? Só que aí eu comecei a estudar e minha esposa falou, pô, tem um pessoal que faz a dieta carnívora, ela tinha visto o Jordan Peterson e tal, é,
Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí eu encontrei um pessoal falando de dieta cetogênica e estudos com dieta cetogênica para esteatose hepática, né? Então, diminuindo a gordura do fígado. Eram pacientes que a esteatose era por conta da alimentação. Então, eu falei, ó, é o meu caso, né? Então, porque eram crianças, né? E aí eles acompanharam, se eu não me engano, era um mês com a dieta cetogênica e diminuía 10% de gordura no fígado e tal. Falei, putz, vou fazer a dieta carnívora, que vai ser mais power ali, vamos ver se eu elimino mais rápido a gordura no fígado e vamos ver o que vai acontecer, né? Comecei a estudar, porque eu tinha alguns medos, tipo, o que vai acontecer com a vitamina C, o que vai acontecer com o rim, né? Que quando você faz, a primeira coisa que alguns médicos vão falar, cuidado teu rim, né? Você vai ter falência renal e não sei o que e tal. É, colesterol. E aí eu comecei a estudar tudo isso, falei, meu, vamos de carnívora. E realmente, acabei com a esteatose hepática, tinha 22% de gordura no fígado. Eu fiz uma ressonância depois de 45 dias na dieta carnívora, tinha caído para 8. Então foi de 22% de gordura para 8, né? A última ressonância foi no mês passado, acho que foi no retrasado. É, já tinha caído para 4. Né? O normal é abaixo de 5. Então, assim, já não tenho mais esteatose hepática. Né? E a gordura no fígado, depois que eu fui estudando, quando você elimina carboidratos, açúcar tal, você diminui muito rápido. Então, provavelmente já estava em 4 bem antes de eu fazer essa ressonância. Né? É, e aí eu comecei a me sentir muito bem. Eu também fazia 3 anos que eu tomava antidepressivo, né? Eu tinha uma depressão com alteração um pouco do sono, então eu coloquei um antidepressivo que ajudava no sono. Tinha tentado tirar algumas vezes, não deu. Eu falei, não, tranquilo, vou tomar, né? Só que eu comecei a me sentir tão bem com a carnívora, lógico, depois do primeiro mês, né? Você tem um mês ali de bem complicado, às vezes, se você não está preparado, porque eu não me preparei, né? Se fizesse hoje a carnívora, eu acho que eu teria feito diferente. Então, tomado um cuidado maior ali com os eletrólitos, né? Então, colocar um pouquinho mais de sal na água e tal, não Você fazer saiu ali, né, atividade doutor? Só física. interrompendo, você saiu direto dos carbos, já foi para carnívora, você não fez nenhum preparo. Já. Não, não. Falei, meu, amanhã. Aí eu peguei, era fim de ano, né? Eu peguei a pior época ainda. Que eu peguei foi no Réveillon. Vinha o padrinho dos meus filhos, que é um grande amigo da faculdade, o cara praticamente um irmão. E ele, pô, tô indo para. Ele mora em Florianópolis, né? Aí ele falou, pô, tô indo para São Paulo tal. Eu falei, meu, vamos aqui para praia. E só que eu falei, ó, eu vou acompanhar vocês, mas vou levar carne, vou só comer carne, churrasco. Ele, não, beleza, fazemos churrasco, né? Ele trabalha com medicina integrativa, então ele falou, putz, que legal, cara, né? Ele falou, ó, eu vou te acompanhando aí, né? Então levei um monte de água com gás, que eu falei, acabou refrigerante, né? Um monte de carne e a gente foi passar as férias ali e já entrei na carnívora no meio das férias, no Réveillon, todo mundo comemorando e eu ali, água com gás e carne, né, no churrasco. Imagine só, né, doutor? Você passou no Réveillon os colaterais, né? Abstinência do carboidrato, o mau humor que todo mundo relata, né? Todo mundo teve isso aí. Eu tive muito mau humor, Cara, foi tive tipo dor de assim. cefaleia, assim, eu tinha enxaqueca, né? Quando eu era adolescente, eu tive bastante enxaqueca, depois parou. Uns anos atrás voltei a ter algumas crises de enxaqueca. Depois que eu entrei na carnívora, não tive mais. Só nesse primeiro período que aí eu tive umas enxaquecas fortes, né? É, nesse período inicial aí de 2 semanas. Mas se for E analisar, eu acredito, até prefiro, eu também fiz assim 0,80, porque eu estava numa preparação para o campeonato com quase nada de carboidratos e também com a proteína magra, não consumia gordura, então eu passava fome o dia inteiro, entendeu?
Então, É, eu até falo para as pessoas, é melhor às vezes já de 0 a 80 mesmo, sabia? Porque você já passa ali a abstinência, já passa tudo que for de ruim e você já sabe que realmente é a fase que tem que passar. Depois a pessoa é, faz a preparo, aí chega no dia e acaba não fazendo. Tem gente que faz jejum antes, né? Fica um tempo é. sem fazer. Eu acho que Na é verdade, legal. assim, eu vejo que tem diferentes tipos de pessoas para lidar ali com a retirada do vício que é o açúcar, né? Então, o vício em carboidratos. E falando em vício de açúcar, né, doutor, nesse ponto, é algo que assim que não existe, não tenho mais vontade, é algo que só tá adormecido ali. Colocou uma dosezinha, independente da pessoa, eu também, qualquer Não, pessoa, né? eu vi com a dieta carnívora o quanto eu sou totalmente viciado em carboidrato. Não é só o açúcar, né? Então, assim, se eu comer uma fatia de pizza, já vou comer a pizza inteira, já vou pedir para entregar algum doce, já eu fico enlouquecido, Você vê como é enlouquecido. incrível, né, esse mecanismo assim do vício, porque é automático, já liga no, como você é psiquiatra É, sabe muito bem, né, que você lida com as pessoas que têm esse problema de vício aí, com cigarro, com drogas, né, então aham, que é mesmo, é ligado, né, ao vício do carboidrato, que é, você come uma pizza, é um carboidrato que gera açúcar, é o é. mesmo mecanismo, né? Doutor, em meio a essa Eu transição, concordo muito com o Dr. Robert Lewis, que ele fala não existe compulsão alimentar, existe compulsão por carboidrato. E realmente, eu estou com muitos pacientes com compulsão alimentar que tentaram fazer a cetogênica, a carnívora, né? Que a carnívora é uma cetogênica, e assim, acaba a compulsão. Só que é igual a dependência do cigarro, de qualquer droga. Né? É que o cigarro as pessoas conhecem mais, né? Então, é, mas funciona assim com cocaína, com maconha, né? A pessoa, ela, quando ela tem a dependência, ela, assim, como é que a gente trabalha com a droga? Abstinência total. A pessoa fica bem 10 anos, né? O paciente que é alcoólatra, por exemplo, se ele for beber depois de 10 anos, ele volta totalmente compulsivo e vai se arrebentar, né? Na bebida. E outra coisa, a gente não pega um alcoólatra e fala, olha, então vai beber controladamente, ele não vai conseguir. Né? E o que eu estou vendo é que as pessoas, tem pessoas, né, não são a maioria, mas que são compulsivas. Eu descobri que eu sou assim, eu não posso comer carboidrato. Tem muita gente que pode. Eu acompanho alguns pacientes, por exemplo, que às vezes colocam um pouco de carboidrato no fim de semana e tal. E o cara de boa, porque o problema dele não é a compulsão alimentar. Aí eu tenho que ver se ele está saudável do jeito que ele está comendo, né? Ou não. Agora, para mim, facilita muito quando uma pessoa tem compulsão alimentar e fala, eu quero fazer a carnívora. Beleza, vamos embora, porque realmente assim, é libertador, fala, nossa, né? Chega um ponto que você tem a fissura, aquela vontade de comer, mas depois de um período, você para de ter essa fissura. Então eu consigo sentar, por exemplo, numa pizzaria e ver a galera comendo. Vai me dar vontade, mas não é uma coisa desesperadora. Né? Assim, eu vou morrer se eu não comer. Né? Agora, se eu comer, aí no momento em que entra o carboidrato no meu organismo, aí sim vem os pensamentos. Se você não comer, você vai morrer, você tem que comer isso aí. Aí é fica aquele incrível, né? na cabeça, o brainstorm, até você comer o carboidrato. E durante esse tempo aí da carnívora, você já teve umas recaídas, no caso, ou nunca teve? Já, já. Como foi Por lidar isso com que eu isso? sei bem. Por isso que eu sei bem, assim, para o que, assim, a hora que eu tenho a recaída, eu Já fico, sabe, né? como eu falei, né? Como é que foi a primeira recaída? Eu entrei na carnívora, aí passei esse período das férias, né? Que eu falei e tal, aí eu comecei a me sentir bem e tal, aí eu falei, vamos fazer a ressonância, vou ver como é que tá o fígado. Aí eu já estava me sentindo bem, falei, bom, vou fazer a ressonância, eu vou comer um sorvete que eu não tinha experimentado, de uma marca aqui que era de pistache, com creme de pistache em cima, e eu gosto muito de pistache, né? Então eu falei, vou comer, vou só comer esse daí e pronto, né? Para ver. Aí eu fiz a ressonância magnética, saí e tal, no dia fui, tomei o sorvete, aí depois já fui, comi bala, comi não sei o que com meus filhos, desastre, durante um dia.
Aí no outro dia eu fiquei assustado, falei, meu, não dá, eu sou muito viciado, né? Aí eu já segurei de novo, aí eu fiz uns dias com a carnívora, eu fiz uns dias de jejum, e aí já, assim, até que acabou tirando rápido essa fissura, né? E Pra dar aquela limpada, né? Porque é aí difícil eu mesmo, passei uns né? meses tranquilo, aí teve um evento também, aniversário de casamento. Ah, vamos no sushi. Aí comi arroz e tal, aí eu já pedi a sobremesa e aí já foi, né? Então, assim, tive algumas recaídas onde eu senti bem. Eu até publiquei, né? Eu tenho o canal no Instagram, eu pus lá, ó, galera, tô passando mal, ontem eu comi, saí da dieta, assim, da diarreia, da porque assim, você vai ajustar a tua flora intestinal para a dieta carnívora, né? Então, o teu microbioma ali tá preparado para a dieta carnívora, você está com bactérias, né, que vão funcionar com uma dieta carnívora. Quando você enfia um monte de carboidrato, você vai alterar todo esse ambiente ali do teu, da tua flora, né? Então, é, muitas vezes pode dar diarreia, né, alguns sintomas gástricos. Eu sempre tive muita gastrite, com a carnívora acabou, né? Só que assim, essas recaídas eu já fiquei com gastrite no dia seguinte, né? E assim como acontece quando a pessoa vai começar na carnívora, às vezes que também está mudando, né, toda a flora, então tem gente que tem diarreia, tem gente que fica com o intestino preso, né? É um período de adaptação ali, né? Mas depois o teu corpo se adapta e ok, temos bactérias que são muito saudáveis no intestino quando a gente está numa dieta carnívora. Agora, quando eu enfio carboidrato, doce, alimentos com um monte de conservantes e tal, é, aí você está destruindo tudo aquilo lá que você formou com a dieta carnívora e vai pagar o preço, né? Às vezes você vai pagar o preço passando o dia no banheiro. Por isso que muitas pessoas não voltam mais atrás. Eu também, já faz um ano que estou na carnívora e eu não consigo. É, Às vezes, quando eu consumia, que nem você, seus carboidratos, não me dava essa compulsabilidade, assim, essa compulsão de querer comer mais. Mas eu sentia que na parte mental, até vou perguntar para você, né, como que a dieta carnívora influencia positivamente na saúde mental, porque eu ficava, quando entrava os carboidratos, dentro de mim eu sentia estressado, eu ficava irritado, sabe? Eu comia, tinha aquele momento de prazer de 5 minutos. Mas depois dava aquela queda de dopamina, eu ficava muito irritado, entendeu? Eu não sei é, se o é, fato de eu ter comido e ter saído da estratégia, porque eu sou atleta, então a minha vida inteira como atleta, eu não gostava de errar, né? Na alimentação, aham. entendeu? Então acho que esse mecanismo do meu cérebro tá ligado ainda, né? É, isso é bem interessante, né? Porque esse mal-estar é o que ajuda que algumas pessoas não saiam da carnívora. Porque eu vejo que muita gente que entra na carnívora, na cetogênica, são pessoas que estão preocupadas e começam a perceber, assim, qualquer coisa está em alerta, porque é uma coisa nova. Então, o que está Até mesmo assim, acontecendo? doutor, só interrompendo o seu raciocínio para não Sim, esquecer, era isso mesmo, tipo assim, aí eu saía, ficava irritado, não quero mais essa vida. Aí, de vez em quando dava aquela vontade, igual você, né, daquela vontade, aí eu pensava, não, vai dar aquela névoa mental de novo, deixa quieto. E você acaba desistindo mesmo de voltar atrás. É incrível, né? sim. Você tá percebendo, aí você fala, putz, vou me sentir mal, né? E no meu caso, o que que aconteceu? Que com a carnívora, como eu tava falando, eu tava me sentindo muito bem, e aí eu consegui tirar o meu antidepressivo, né? E aí eu falei, caramba, e fiquei muito bem. Falei, putz, será que vai voltar a depressão? Não vai? Mas fui ficando muito bem, disposição, acordando cedo, com vontade de correr, de fazer exercício, tal. Assim, outra vida, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre a parte, porque eu comecei pela parte do fígado, né? Aí eu falei, putz, tem essa parte aqui, né, da psiquiatria, e aí eu comecei a encontrar artigos realmente relatando muita coisa de dieta cetogênica e saúde mental, e aí eu encontrei a doutora Georgia Ede, que é uma americana, ela que está criando o termo psiquiatria metabólica, né? Isso ainda não é uma especialidade que seja, por exemplo, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas ela chama de psiquiatria metabólica e faz todo sentido, porque assim a gente está procurando resultados
para transtornos psiquiátricos através da alimentação. E muitos transtornos psiquiátricos estão muito ligadas ali à alimentação, né? Não todos, tá? Não é para todo mundo, mas grande parte dos pacientes tem uma boa melhora, tudo por conta da alimentação, de mudança na alimentação, né? Ou piora com a alimentação. No meu caso, é, quando eu saio da dieta, uma recaída, mesmo que seja de um dia, eu já até calculei, dá uns 5, 6 dias que eu fico deprimido de novo. Que eu começo a ficar, putz, cara, acordo meio sem vontade, fico cansado durante o dia todo, já uma tristeza, começam todos os sintomas de depressão. Dura esses dias, aí depois, se eu mantiver a carnívora, aí já passa. Falo, cara, tá totalmente ligado à minha alimentação, né? Então, assim, todas as vezes que eu recaí, eu fiquei deprimido depois. É, então, me ajuda muito a pensar, ó, vale a pena, né? Não vale a pena. Então, é, só que assim, tem eventos que tava, como o último foi aniversário do meu filho. Ele queria ir num restaurante e tal, que falei, meu, vamos comer junto. Era um restaurante japonês também, né? E aí tinha uma sobremesa lá, tal. Falei, não, vamos ter um aniversário, papai vai comer com você, a gente vai comer de tudo, porque era rodízio, então falei, pô, não vou no rodízio ficar pegando só o sashimi, vamos comer tudo aí, né? É um dia, no outro dia eu já estava mal, tal, e passou, né? Mas isso ajuda você a ter muito poucas recaídas. Tem gente que não, eu já vi pessoas que assim saiu e não consigo voltar. Então procura para fazer, sair da carnívora para uma cetogênica, comer coisas assim, não colocar carboidrato, porque não vai dar conta. É a mesma coisa que o alcoólatra. Vamos colocar uma taça de vinho por dia. O cara que é alcoólatra não vai conseguir. Não Ó, o vai fumante conseguir. também, né? O Né? Vai fumante se também, né? perder. O fumante também. Eu sou ex-fumante também. Né? Eu não fumo há 25 anos, só que se eu pegar isso realmente eu não recaí mais. Né? Eu tive uma suspeita de câncer na língua, né? Na época que eu estava na faculdade, e aí no fim não era, mas era uma lesão que poderia se transformar num câncer, então eu falei, meu, acabou, parei de fumar, né? E não fumei mais. E aí realmente nenhuma recaída, mas eu tenho certeza que se eu pegar, porque eu já tinha tentado parar outras vezes antes desse susto, e aí deixa eu acender o cigarro. Acender o cigarro eu já ia comprar um maço, né? Então não dá. E eu percebi que o carboidrato assim é o mesmo comportamento que você tem com as outras drogas. E aí assim tem estudos agora mostrando todo a parte da dopamina, né? As vias que funcionam na dependência química estão ativadas também na questão dos carboidratos, né? Então assim, por que o pessoal não fala ainda, não bate o martelo, a açúcar vicia? Porque você vende para crianças, se for no mercado, você vai ver que todos os doces, tudo estão na altura das crianças. Imagina uma substância que causa dependência, você ficar vendendo para criança, né? Com marketing voltado para criança e tudo. Teria que tirar tudo do mercado. Então, tem muita força ali da indústria para que não se fale que vicia. Teve até uma psiquiatra, não lembro agora se é a Nora Volkow, que é a maior especialista em dependência química do mundo. Ela era presidente do NAIDA, agora não lembro se ela era bióloga ou psiquiatra, mas ela é excelente, é a que mais entende de dependência química. Em uma época ela falou que o chocolate viciava. Massacraram ela. Teve gente que não, concordando, tal, mas teve muita gente que massacrou. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Isso você pega, né? E você vê as pessoas compulsivas, põe um pouco de carboidrato, o cara se perde. É igual acontece com as drogas. É incrível mesmo isso, doutor, porque a indústria ela está muito relacionada nessa questão de vícios também e, né, economicamente, né? Então, pode ver que agora tem bastante página. Você está acompanhando agora até um assunto meio fora aí da compulsividade de alimentos,
mas tem bastante página falando muito mal da carnívora, colocando, né, que tem vários problemas, aí o colesterol, tal. Só que as pessoas que não conhecem, que a grande maior parte não conhecem na dieta carnívora, já ficam com medo por conta, né, dessas pessoas que estão falando mal, porque sempre vai ter, né, cara, né, indústria, né, Sim. tá em cima, suplementação que nem eu não uso suplementos mais, então uma indústria que vende suplementos para um atleta, claro que vai falar mal, entendeu? Então tá muito relacionado à economia. Então, que nem você tem benefício, eu tenho tá tendo bastante gente, assim, eu vejo que tá tendo até um mundo maior, assim, da carnívora. Porém, ainda essa questão, eu acho que não vai ter muita briga ainda. Você não acha? Vai, vai. Assim, eu acompanhei pacientes que reverteram diabetes, né? Acompanhei pacientes que diminuíram ou acabaram com a pressão arterial, a hipertensão, né? Que normalizaram a sua pressão arterial. O meu caso, né? Minha pressão arterial agora é normal, né? Eu estava hipertenso, estava pré-diabético, não tenho mais nada disso. Então, a hora que você vai pensar em quanto de medicamentos eu estou economizando, a única coisa que fica aquela controvérsia tal, que é a questão do colesterol. Né? E eu tenho até um amigo que é cardiologista, ele discute comigo, ele não está a favor e não sei o quê. Só que assim, o colesterol ainda é uma briga, porque assim, o que eu vejo assim, com todos os estudos, tudo que o pessoal fala, tal, a gente ainda não sabe exatamente o que, que acontece com o colesterol. O que a gente já sabe é que assim, não é o colesterol alto que vai fazer a placa. Até Alguma mesmo. coisa acontece nos vasos, né? E provavelmente por inflamação você acaba fazendo uma lesão e o colesterol vai lá para consertar e aquela lesão e acaba fazendo a placa, né? Até mesmo no Mas não livro é. que eu tô lendo aqui, doutor, esse livro aqui, ó, não sei se você já viu, esse é o Gordura Sem Medo. E aqui, ó, Ah, se for ver nesse livro, ele mostra a história da briga do colesterol já tá há décadas, né? sim, Se for ver, porque na verdade eles já demonizaram antes, já para tentar vender, né, o óleo vegetal, porque é é, mais fácil a produção. Então, quer dizer, já é essa briga antes, não é porque as pessoas morreram, senão se for ver, né, sim, tem até sim. hoje, entendeu? Então, Não, tem os estudos em nutrição, geralmente tem um monte de falhas ali, e não é porque é muito difícil fazer um estudo bem feito para nutrição. Muito, muito difícil, né? É, e aí o que que acontece? Tem também essa parte, sim, da indústria, tem a parte. Eu, por exemplo, né, nunca. Eu, antes de estudar tudo isso, com a minha formação da faculdade e tal, um paciente com colesterol, por exemplo, que eu tenho hoje, eu falaria, cara, cuidado, né? Você vai infartar, já ia colocar estatina, né? Eu não tomo estatina. Então, assim, é, a gente estudou isso, só que assim, eu não estava recebendo um centavo para passar estatina para esses pacientes, mas era toda a formação que eu tive. E eu não fui atrás, não pesquisei direito, porque assim, e mesmo pesquisando direito, não vai chegar a uma conclusão 100% fechada de que, olha, o colesterol não é problema nenhum também, né? Tanto que, assim, tem um estudo que fizeram é, recentemente, né? Recentemente não, já tem mais de um ano, mas que é aquele estudo com o Nick Norwitz, o Budolf, e são três, e um outro que não é médico, ele é engenheiro, mas é o que está de frente ali com que eles estão com a teoria do Lean Mass Hyper Responders, né, que seriam os respondedores de rápidos de massa magra. É, Nesse estudo, eles pegaram várias pessoas com dieta cetogênica e dieta carnívora, colesterol elevado, tal, para mostrar que não tinha aumento de placa mais do que o grupo controle ali, né? Que tinham ali o colesterol controlado e tudo. Só que o problema é que todo ano eles estão fazendo, né? Uma angiocoronariografia com score de cálcio, que é uma forma de ver se tem alguma placa nas artérias. E no último report deles, apareceram algumas pessoas com aumento de placa. E aí já mudaram um pouco o foco do estudo. Isso deu uma briga também. Não quer dizer
que o cara fazer a cetogênica está fazendo a placa. Foi um número também, mas assim, não é uma coisa expressiva. Teve gente até que apareceu com placa, com diminuição da placa, que era uma coisa que antes acreditava que não tinha como fazer, né? Então, assim, tem uma teoria que ainda é teoria, né? Mas que eu concordo bastante, por exemplo, que o Dr. Robert Lewis fala, né? Que algumas pessoas na dieta carnívora fazem uma supressão de insulina, né? Então, por não tá liberando, não tá liberando, o pâncreas meio que começa a não produzir a insulina, aí mantém o glucagon muito alto, isso acabaria fazendo também uma inflamação, e seria a causa dessas pessoas que aumentaram a placa, né? Isso geralmente pessoas que estão em carnívora há mais de 2 anos, porque ele fala que ele acompanhou muita gente, começou a ver em alguns pacientes que começavam a alterar os exames, então começava a aumentar triglicérides, começava a diminuir testosterona, e aí ele colocava uma quantidade muito pequena de carboidratos para essas pessoas diariamente, então uma colherinha de mel, né, ou leite que tem, né, a lactose, e aí normalizava tudo. Então, provavelmente, algumas pessoas também, por estar sem liberar nada de insulina há muito tempo tal, possam estar fazendo uma inflamação ali nos vasos, mas não se sabe. Então, assim, a questão do colesterol, eu fico tranquilo. Eu, por exemplo, não tomo estatina, tenho colesterol LDL lá em cima, o total lá em cima, os triglicéridos são super baixos, né? O HDL subiu, minha testosterona subiu. Então, assim, tô no padrão que eu queria, sem inflamação. Então, eu tenho os marcadores que eu vou pedindo, então, proteína C, reativa, tal, tudo que são marcadores para ver se você está com inflamação, tá tudo normal. Então, eu estou tranquilo, né? É. É, Interessante se você falou mesmo ali, nesse ponto que dos estudos que eles estão fazendo, então, quer dizer, a pessoa está muito tempo na carnívora ali, tipo, vai estritamente, acaba mudando, porque a insulina não é estimulada, né? Então, quando a insulina é estimulada, o pâncreas automaticamente ele vai ficar atrofiado, não vai produzir, né? sim. E aí aumenta ali o outro hormônio que faz essa ligação também de placas de gordura. Então, quer dizer que a gente tem que tentar mesclar as dietas, né? Assim, a carnívora não ficar o tempo todo na estrita, vai lá consome uma gordura a Olha, mas mais, ao né? mesmo tempo tem gente que faz carnívora há 7, 10 anos sem problema nenhum. Então é muito Então, assim, individual, né? ainda é teoria. O que acontece? O problema é que o Dr. Robert Lewis, ele fala tudo isso, ele acompanha um monte de pacientes, só que ele não publicou nada. Então também não sei se é muito real, né? Ele Então, fez uma análise ali, tipo, isolado, é, né? Ainda não tem uma base, teria que fazer uma base massa, né? Fazer por anos, né? Tipo, um agora estudo. eu vi um estudo sueco, por exemplo, que é o único marcador que eles viram que era preditor ou seja, dava uma previsão se você ia ter placa de colesterol, era o HDL. Aí todo mundo, não, mas o HDL a gente mantém ele alto, é o colesterol bom. Só que era um HDL que dá em pessoas que não são metabolicamente saudáveis, então tá comendo um monte de carboidrato e tal, que é um HDL de menor tamanho. E esse sim, quando eles dosaram, eles viram que quem tinha mais o HDL pequeno ali, tinha o maior risco de fazer placas, né? Mas agora, quando eu falo, estatina, tal, só que a estatina tem os efeitos colaterais, né? Tem a longo prazo para algumas pessoas, né? É, é, poderia dar alguns problemas, como diabetes tipo 2 e tal, e aí diabetes tipo 2 é o maior fator de risco para infarto. Então, eu tirei os maiores fatores de risco para infarto, né? Eu não fumo há 25 anos, estou na dieta carnívora, não sou mais resistente à insulina, é, pressão normalizou, né? Então, tudo isso, até inclusive a depressão, que eu não tenho mais, então a depressão também acaba trazendo alterações que depois podem dar alguns problemas quando não está tratada, clínicos, né? Então, manter uma vida saudável, né? Eu acompanhando, assim, eu acompanho pacientes que estão fazendo cetogênica, pacientes que estão fazendo carnívora, eu peço uma série de exames. Até agora, estou há 1 ano e meio na carnívora,
e acompanhando pacientes há 1 ano e meio. É, assim, especificamente pedindo para acompanhar a dieta carnívora. Não tive nenhum paciente com alteração que, ó, vamos parar e tal. Tive um que eu contraindiquei, que eu falei, ó, no teu caso, só com o ok do teu cardiologista, porque o cara já com cirurgia cardíaca, stent, tudo, eu falei, olha, né, não, até porque esse primeiro período é um período de estresse. Então, até para paciente psiquiátrico, a gente tem que tomar muito cuidado esse primeiro mês, porque ele vai alterar, vai desidratar um pouco, vai aumentar a irritabilidade. Em pacientes bipolares, às vezes, dá um pouquinho de sintomas de mania, que é quando a pessoa fica acelerada, né? Então, a gente tem que acompanhar de perto, às vezes precisa ajustar medicamento nesse primeiro mês, e aí depois a gente tem todos os benefícios e aí estabiliza. Mas esse primeiro mês é um mês de estresse. Tanto que, assim, como perde. Quem está obeso geralmente perde peso muito rápido, cai muito cabelo. O pessoal se apavora, às vezes, putz, tá caindo cabelo. Eu já tava ficando meio careca antes da carnívora, falei, putz, agora eu vou ficar, meu, totalmente careca. E eu vendo os médicos falando de carnívora, todos carecas, falei, eu vou ficar careca. E aí eu comecei a estudar e vi que realmente o cabelo cai porque você perde peso muito rápido, que é o mesmo que acontece, por exemplo, com uma cirurgia bariátrica, né? Na cirurgia bariátrica você ainda tem também uma menor absorção, às vezes, de vitaminas no início e tal. Quando você usa uma medicação para emagrecer e tal, emagrece rápido, por conta do estresse, você vai perder cabelo, só que ele volta a crescer. E na carnívora a gente vê que o pessoal cresce o cabelo até mais forte depois. Né? Então, assim, Até mesmo que no primeiro o meu mês, problema né? do cabelo resolveu. No primeiro mês eu acredito que o corpo está se limpando, então é automático que não vai ter aquele resultado esperado. A pessoa tem que entender que o seu corpo está ligado ao mecanismo de glicose por anos, e aí você desliga esse mecanismo para colocar o mecanismo de gordura. É claro que vai ter um impacto, o estresse, né, metabólico no seu organismo, e Sim, que nem você fala, tem queda de cabelo, tem umas pessoas que ficam semanas ali com constipação ou com diarreia também, entendeu? é. É a autolimpeza, né? Doutor, se Uhum. perguntar em relação, você falou do comportamento, porque a dieta carnívora, ela é uma dieta que quando está em cetose ali, você acaba ficando mais acelerado ainda, mais com energia, então, se a pessoa, você falou do seu paciente que ele é bem aceleradão e tal, e como que você trata ele ali, no caso, para não ficar tão na cetose ali profunda? O que, que acontece? A cetose, os corpos cetônicos, até um certo nível, a gente fala até três, né? Mais do que isso, algumas pessoas têm até mal-estar, tem um pouco de agitação. Isso quando mede os corpos cetônicos. O ideal é medir no sangue, né? Porque na urina, no começo começa a aparecer, depois, né, teu organismo começa a ficar mais eficiente e aparece menos na urina, mas no sangue você consegue medir bem. O que acontece? Isso de aceleração, eu estava falando, por exemplo, de um quadro de transtorno bipolar de humor. O que é um transtorno bipolar de humor? A pessoa pode ter ou não depressão, né? Mas tem que ter, para fechar esse diagnóstico, ou um quadro de hipomania ou de mania, né? Seria uma euforia. Então a pessoa fica mais acelerada, mais falante, diminui o sono, né? E começa a ter prejuízos porque ela fica super confiante, começa a não perceber riscos, começa a se colocar em situações de risco, às vezes aumenta a libido, então acaba atrapalhando em relacionamentos, a pessoa começa a perder dinheiro porque acha que está milionária, né? Já quando chega na mania, que é mais o extremo ali, a pessoa sai torrando dinheiro, comprando um monte de coisa, né? Mas é diferente da compulsão por compras, por exemplo, que a pessoa compra, compra, depois se arrepende, fica mal. O bipolar, não, pô, eu vou ficar milionário, vou fazer. Cabeça fica a milhão, começa a não dormir. Então, são todos sintomas que acontecem que são perigosos, né? A gente precisa entrar com medicamentos para estabilizar isso daí para ele ficar normal, feliz e triste, mas não feliz demais da conta ou triste demais da conta, né? Então ficar numa curva dentro da normalidade. O bipolar, quando ele entra numa dieta carnívora, por exemplo, dieta cetogênica, ele vai começar a desidratar. Isso já afeta um pouco a concentração de medicação no sangue, né?
às vezes pode aumentar a concentração da medicação, às vezes, ou pode diminuir, então a gente tem que ajustar, tem que ir acompanhando, né? E pode ter um pouco esses sintomas de euforia no início e depois passa, né? O que acontece nessas dietas com o cérebro? Então, a gente tem a parte da inflamação, né? Com os alimentos com muito carboidrato, né? Você começa a ter, o cérebro começa a mandar sinais de que, ó, tá demais aqui, né? E você começa a ter um processo inflamatório, que é um processo que o processo inflamatório é para consertar, né? Então é bom a gente ter inflamação quando a gente tem uma lesão. Agora, quando a gente começa a ter isso o tempo todo, isso começa a trazer uma série de prejuízos, né? Então, com essa inflamação vem também a resistência à insulina, né? A gente tem a resistência à insulina por conta de carboidratos, né? Em grande quantidade por muito tempo, o organismo começa a não responder. A insulina é um hormônio para a gente internalizar a glicose, né? Que tem no sangue para a gente transformar em energia, né? É, essa insulina aumentada, né? O corpo começa a não responder a essa insulina. Isso acontece também numa capa que tem no cérebro, né? Que é é um filtro, né? Que vai deixar passar algumas moléculas, outras não, né? Então a glicose vai passar, só que a insulina, para a célula poder utilizar essa glicose, quando tem resistência à insulina, essa barreira hematoencefálica ela começa a não liberar muito a entrada da insulina. Então, você tem um monte de glicose, não consegue utilizar direito. Então, e isso até tá sendo estudado na parte de doenças como Alzheimer, né? Então, algumas demências, porque se vê que quase todo mundo que tem Alzheimer tem algum nível de resistência à insulina. Falar, putz, será que não é isso que o cérebro, né, tem a glicose ali, mas não está conseguindo metabolizar, e por isso que melhoram alguns sintomas quando a pessoa entra em cetose, que tem os corpos cetônicos, que é outra fonte de energia, mas que vem da gordura, né, da quebra. A gente vai, quando a gente não come carboidratos, a gente vai começar a quebrar a gordura, fazer os corpos cetônicos, que são uma fonte de energia ali para o cérebro também, né? Então, como ele não está utilizando bem essa glicose que está ali, então os corpos cetônicos acabam sendo uma boa fonte de energia. E o cérebro prefere ele precisa ter a glicose, mas se tiver, quanto mais corpos cetônicos tiver, mais ele vai utilizar, né? É, então, a gente tem todo esse processo, né? O processo da inflamação e a deformação de alguns neurotransmissores que fica também alterada por conta dessa inflamação toda, né? E aí a gente acaba liberando mais neurotransmissores excitatórios, então traz uma série de mudanças na parte do cérebro, que quando a gente elimina o carboidrato na dieta, a gente baixa, tranquiliza esse cérebro, porque ele não está sendo inflamado, né? E aí você tem uma série de respostas, inclusive nessa parte dos neurotransmissores, né? Que envolve glutamato, é que eu não quero ficar muito técnico, senão o público Não, vai fica à falar, meu, o que vontade, esse né? cara tá Uma falando? aula aqui. Mas assim, O canal, doutor, o neurotransmissores, canal é Nutrição Ancestral. Eu faço nutrição, ainda não uh-huh, estou cursando, estou acabando. Então, eu já quero deixar esse canal já conectado com a nutrição ancestral para as sim, pessoas entenderem mais. Então, pode se aprofundar à vontade. Você estava falando aí de todo o contexto técnico, né, da insulina, uhum. da cetose. Mas agora de você, doutor, você, assim, você sente muito bem com a carnívora, você realmente sabe que é uma dieta que você não vai largar mais, né, porque você falou da relação da compulsividade, e você acha que é possível manter essa dieta para a vida inteira? Eu acredito que sim, tá? A gente tem. Acho que se você procurar aí na internet aquela Meg carnívora, Sim, ela sim. tem 80 e poucos anos e ela tá, eu acho que há 60 anos só comendo carne, né? E tá bem pra caramba. Não sei se é uma dieta para todo mundo.
tá? Porque, assim, falar, não, é a dieta do ser humano, a gente é onívoro, né? Então, a gente, o que que acontece? A gente tinha épocas em que a gente comia fruta, comia, né, ali as plantas que encontrava tal, só que era em períodos, vai chegar o inverno, você vai ter mais frutas disponíveis, depois acaba tudo, aí você passa um longo período, aí você tem períodos de jejum, porque, né, acabava tal. O que mudou é que agora a gente tem frutas muito mais, com muito mais frutose E o tempo do todo, né? que antigamente, e o tempo todo, e frutas de qualquer lugar do mundo. Você consegue importar uma fruta, você vai aqui em São Paulo tem o Mercadão lá no centro, que os caras, a parte de frutas ali, é fruta do Japão, fruta do não sei o quê. Então você consegue pro ano inteiro. E além disso, né, a gente industrializou, né, grãos e tudo isso, então é um aporte de grãos e tudo que o ser humano não tinha, né? Então a gente tem um organismo preparado para ingerir é, carboidrato, só que não na quantidade que a gente está comendo agora. Então, assim, por isso que para mim faz sentido isso do Robert Lewis, que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas vão fazer uma supressão de insulina, né? E aí sim teria que ter um pouquinho de carboidrato, né? É, eu me sinto super bem com a carnívora, estou acompanhando meus exames, estou bem, enquanto eu estiver assim. Eu falei, a minha ideia era fazer um ano de carnívora, talvez depois ir para uma cetogênica, colocar mais legumes e tal. Só que não estou tão bem e é tão simples a dieta carnívora. Assim, de vez em quando eu saio com coisas que eu gosto e que são muito saudáveis, que são fermentados. Então eu faço às vezes picles de pepino e chucrute. Então quando eu faço, aí eu coloco um pouquinho junto com a carne, né? Então, mas assim é em alguns períodos que eu tenho aí o tempo disponível para fazer um pote ali e aí eu faço com fermentação só com sal, água, né? E aí eu coloco isso um pouquinho na dieta às vezes, né? Iogurte natural eu comia bastante no início, né? Isso entra também porque a dieta carnívora são alimentos de origem animal, né? Leite eu nunca tomei muito, mas iogurte, sim. Aí eu fazia um negócio, todo mundo fala, meu, que nojo, né? Mas, cara, para mim é bom. Eu pego o iogurte natural, ponho um pouquinho de sal grosso e mando ver, porque aí fica crocante assim, e como com um pouquinho de sal grosso ali. Então, eu estou Mas até repondo mesmo, os doutor, eletrólitos e. eventualmente aí está falando dos legumes, dos vegetais, é que dá trabalho ficar fazendo isso e também não só a questão disso, que eu percebi quando introduzi um pouco de vegetais e legumes perto do campeonato, né, na carnívora, aí começa de novo a sensação intestinal, porque a microbiota tá totalmente adaptada para gordura e proteína. Aí eu coloquei a abobrinha para testar, que era um dos legumes que eu mais gostava antigamente, e não desceu, cara. Fiquei com a barriga inchada, aquele acúmulo de água. Aí eu falei, tá vendo? Então você acaba automaticamente não voltando, não por vontade, pelo seu corpo, Não. lógico. Tem coisa, assim, isso que é o legal. Porque na carnívora você vai, é bem restrita, né? Então, você vai eliminar muitos alimentos. Aí você vai estar ali, pá, sem inflamação. Ah, eu sei lá, gostaria de colocar cebola. Você vai e coloca a cebola. Ah, me fez mal, me fez bem. Você vai perceber, que era o que a gente estava falando. Você começa a se perceber mais. Então, eu descobri, por exemplo, eu adoro alho, mas temperar com alho, eu fiquei sem alho, sem cebola, nada no início. Depois falei, putz, vou colocar cebola e alho. Cebola vai. Alho, eu fico inchado no outro dia, não fico legal com alho, né? E eu tive um problema também, que o meu ferro começou a cair bastante, mesmo na carnívora. Eu falei, meu, o que está acontecendo? E procurei até para ver se eu tinha algum sangramento, o que está acontecendo. E aí eu tirei dois alimentos, a besteira foi essa, tirar dois ao mesmo tempo, porque agora eu não sei qual que foi, a não ser que eu retome, mas é, porque a ferritina também estava aumentada, né?
a ferritina vai aumentar com qualquer inflamação, né? Então, só que o ferro caindo, aí falei, meu, uh, ou pode ser por oxalatos, né? E da pimenta do reino, porque eu faço meus embutidos, eu colocava muita pimenta do reino. E já tinham me falado, ó, cuidado, cara. É que é Não, mas gostoso, né, cara? Fica é, legal, né? Fica um sabor bom, né? é. E eu também tinha feito uma travessa de patê de fígado de galinha e tava comendo todo dia. E eu já vi gente falando de pacientes que tiveram hipervitaminose por comer muita víscera e tal. E aí, só que lá, assim, era uma teoria, posso estar totalmente errado, mas eu estava pensando, até com esse amigo que era da, da medicina integrativa, ele falou, cara, mas é que tem muito cobre também. Será que não está competindo o cobre lá do fígado em grande quantidade com o ferro e não. Aí eu tirei a pimenta do reino, tirei, normalizou totalmente o ferro no sangue, né? Então, assim, você vê que alguns alimentos você vai ter alguma alteração. Você tem antinutrientes, não adianta o pessoal, tem vitamina C, tem não sei o que, tarará, mas você tem um monte de antinutrientes. Soja é uma coisa que eu não como, evito ao máximo meus filhos como. Às vezes, quando eles vão num japonês, que é uma porcaria também, o molho de soja, mas são crianças, não vai comer todo dia, né? É, Mas eventualmente, tal, né? Não é eu direto. libero, tal, mas eu não fico em casa, ó, molho shoyu em tudo, né? É, mas a gente tem essa questão dos antinutrientes, né? E nos vegetais muito mais do que nos alimentos que É, estão eu não falando, não, tolero de mais origem nenhum animal. vegetal, cara. Nenhum vegetal mais eu consigo tolerar. Não adianta. Não que eu consigo Aham, tolerar, eu percebo que como eu já fiz essa limpeza, né? Ó, as únicas coisas que eu consumo, então, carne, ovos, a carne só com sal. Não coloco nem alho e cebola mais, que também coloquei o alho, também senti que tava me dando um pouco de azia, entendeu? Então, só sim. alho, só carne, ovos, manteiga, eventualmente o queijo, mas eventualmente por quê? Porque o queijo eu percebo que aumenta a fome e aumenta a ansiedade. Não sei se pode. Não, o queijo, eu tive uma paciente que ela falou, Juan, não dá certo essa dieta, engordei 2 quilos. Falei, cara, peraí, o que você fez? Vamos ver. Assim, ela passava a noite toda comendo, ela comprou uns palitinhos de mussarela e ficava comendo. Eu falei, meu, tira, vamos tirar o queijo, você vai ver como você vai emagrecer, aí depois a gente vê se dá para você comer. Aí pega queijo duro e põe. Aí, beleza. Emagreceu, falou, putz, era o queijo mesmo. Eu falei, sim, né? A parte de laticínios ali tem que tomar cuidado. Eles tem que ser como um adereço. Tem gente que fala, olha, melhor tirar. Algumas pessoas não toleram, outras toleram. Tem gente que não tolera o ovo, né? Então, assim, é ir adaptando. O que você vai colocar, vai tirar, né? Tem pessoas que começam a ter problema com a estamina, né? Isso dá com alimentos que estão mais envelhecidos. Então, às vezes, a carne passou alguns dias na geladeira, já vai dar essa reação, né? Os embutidos, aí você tem que tirar. Mas o que a gente vê é que pacientes que depois de um tempo, aí eles conseguem voltar a comer isso daí, né? Mas às vezes no início, paciente que tem racho cutâneo, fica se coçando todo e tal, meu, o que está acontecendo e tal, e às vezes é por conta de estamina. E Perfeito. E aí a tudo tá gente ligado na elimina, alimentação, se for ver, né, doutor? Tudo está na alimentação, né? Que nem você falou, tá muito sim. bem na carnívora. E agora, É. atualmente, como que tá sendo a sua alimentação, assim, base, assim, tipo, no dia a dia? Olha, eu como muito, isso quase todo dia. Eu faço muito costela, eu faço na panela de pressão, e aí ela fica desfiando, eu adoro isso daí, né? Aí eu já separo do líquido ali a, Costeira se a deixar é todo dia, gordura. né, pra comer, né? Hã? Costeira se deixar come todo dia, né, cara? É muito Eu bom. tô comendo quase todo dia, que eu faço um monte na panela de pressão, aí já deixo na geladeira, separo a gordura para cozinhar com essa gordura e o líquido vira a gelatina ali, que é um caldo, até para fazer molhos, né? Como muito ovo, então geralmente o que eu como eu tenho na geladeira ali a costela, ovo.
No almoço, na minha clínica, eu já pedi para tirarem óleo de cozinha, então faz tudo com banha, né? E eu almoço lá na clínica, então aí às vezes tem os bifes, né? De contrafilé e tal. Eu pego um bife, faz ali com a banha na chapa, eu como isso, né? É, geralmente duas, às vezes uma refeição por dia, né? O pessoal me pergunta muito café da manhã. Geralmente eu não tomo café da manhã. Eu gosto de treinar em jejum também, então eu comecei a remar, fazer boxe e tal, aí eu faço tudo em jejum. Mas fim de semana, às vezes, vou tomar um café da manhã com a família, eu faço ovo, bacon, né? Bacon eu comia bastante, agora dei uma parada um pouco, estava muito bacon, falei, vou variar um pouco, mas porque eu faço o meu bacon em casa, então eu faço uma peça grandona, aí eu já faço o bacon e aí eu tenho para deixo congelado uma parte, vou descongelando, vou comendo, né? Então é muito ovo, costela, né, ponta de agulha ou costela gaúcha na panela de pressão, e esses bifes no almoço. Às vezes quero variar, vou para uma churrascaria e aí eu como mais coração de galinha e tal. Assim, víscera, eu gosto muito de língua, então uma vez por mês eu como língua, mais ou menos. Eu não falo, esse mês eu tenho que comer. Mais ou menos eu acho que calha de entrar na minha alimentação a língua uma vez por mês. E coração de galinha também, que são os que eu É gosto mais. interessante porque a gente fica tem uma liberdade, né, doutor? Porque eu vejo muitas pessoas, ai, quanto eu como de proteína na carnívora, quanto que eu como de gordura. Aí eu saí, né, eu como atleta, que comia 6, 7 vezes por dia. Um dos motivos não foi só, né, a liberdade, mas sim em relação a que eu tive uma inflamação no intestino, e tal, então de excesso de carboidratos, né, comendo muitas calorias. Então, foi o Sim. motivo de eu ter saído e desse benefício. E o segundo é essa liberdade, que nem agora eu treinei. Eu treinei a 1 hora da tarde, eu não comi ainda, então não tem essa preocupação, eu tenho que comer logo, se eu vou catabolizar, que horas eu vou comer, aí leva a marmita, entendeu? Então, às vezes as pessoas me perguntam no Instagram, quando você come carne, eu falo, gente, sai dessa prisão, entendeu? Aham. Aí você faz, você come, coloca a costela lá, espera, aí come na hora que tá feito, fica pro outro dia, né? Então, assim, É, além dos benefícios de saúde mental, essa liberdade, né, que é a ancestralidade, a gente não precisa ficar pensando o que vai comer, entendeu? sim. Não, tem, assim, saúde mental vai ter benefícios para depressão. Até é interessante que, assim, isso que eu falei da inflamação, tal, o pessoal em Santa Catarina fez um estudo colocando anti-inflamatórios e tiveram resposta em pacientes que não estavam respondendo a antidepressivos, né? Então, assim, a gente vê que está totalmente ligada e a alimentação vai dar inflamação. Então, você tira aquilo que está causando a inflamação, você melhora um monte de sintomas. Então, assim, depressão, para bipolaridade, para esquizofrenia e ansiedade, já tem bastante estudo publicado sobre dieta cetogênica. É tudo dieta cetogênica, tá? Não tem dieta carnívora, tem um estudo, mas é mal feito. Aquele de Harvard observacional, com um questionário aí que eu não gostei muito, mas é o que tem de carnívoro e mostrando é, um monte de benefícios. Mas assim como eu critico os que falam mal do colesterol tal, eu não posso também falar, não, esse estudo é mal feito, mas está ali é, falando sobre os benefícios da dieta carnívora, principalmente em parte de doenças autoimunes, né, a parte psiquiátrica, né, tem estudos sobre esquizofrenia com dieta cetogênica, né? Então isso está sendo muito estudado. Então assim, você tem um monte de respostas ali na parte é, psicológica. Você tem benefícios na parte gástrica, você tem benefícios, assim, é muito benefício por tirar aquilo que está te fazendo mal, né? E aí as pessoas têm muito medo, que é o que você estava falando, para treinar. Pô, e o carboidrato? Você não vai conseguir treinar, tal. Eu vi uma entrevista muito interessante agora do Alessandro Medeiros, eu acho que foi com o Crachete, o Antônio Crachete.
agora não lembro onde foi, mas ele estava Foi, falando da foi, foi última na live dele, maratona. sim, eu assisti também. A última maratona que ele fez. Ele falou, meu, todo mundo com os saquinhos de os carbos ali, não sei o quê, e, cara, eu não estava tomando nada, né? E o quanto esses atletas depois todos acabam com resistência à insulina, né? Tem um monte de problemas ali de pré-diabetes, né? Tem estudos mostrando, né, que esses atletas depois acabam fazendo problemas por conta dessa carga gigantesca de carboidrato. Né? Então, ele falou, cara, minha corrida é bem. Ele fez uma maratona, acho que eram 100, cento e poucos quilômetros, em 160, se jejum, eu não me engano, né? e fazendo só sais de reidratação. E foi isso. Né? Então, ele falou, cara, economizei, estou cuidando da minha saúde numa corrida, porque o pessoal vai falar que vai fazer exercício físico. Não, tem que ter carboidrato. Não, agora estão aparecendo atletas com dieta cetogênica, carnívora e com bom desempenho, né? Você é prova viva disso, Eu, como né? atleta de Então, fisiculturismo, que é assim, cara, o Medeiros, como ele é maratonista, as pessoas, ele maratona, tal, não tem preocupação, né, nesse ganho de massa muscular. Tem preocupação, sim, né, não numa certa parte. Mas eu, como a minha performance no palco é ter aquele volume muscular, né, e sim, mais definição, então tô assim, todo mundo hackeando, não, mas como você tá conseguindo treinar? Eu treinei 40 horas de jejum, cara. Eu fiz a mesma carga do levantamento terra que eu fiz. Então, quer dizer, a força. O treino, o carboidrato não é essencial, é essencial você ter energia para treinar, entendeu? Então, que as doenças, desculpa. porque todas as doenças são tratadas, que nem você falou, doença mental, doença do intestino, porque todas as doenças são tratadas com dieta cetogênica e a carnívora, né? A cetogênica também não tem carboidrato, então. Então, para que serve o Uhum, carboidrato? Não é essencial. Se é para melhorar a é, saúde, né? é. E você pode ter por exemplo, nesses casos que eu estava falando de supressão de insulina, você consegue carboidrato no leite, no queijo, né? Vai ter ali o leite vai ter mais, né? Vai ter Mas aquele você vai ter a estímulo da insulina lactose. ali, né? Você vai ter a lactose, vai mexer um pouquinho na insulina, acabou, né? Agora, por isso é complicado. O pessoal tem essa noção de que sem carboidrato, né, você não sobrevive. E aí entra, por exemplo, que eu acho que acontece com muita gente, que esse primeiro mês teu rendimento cai, né? Teu rendimento cai no primeiro mês. Teu corpo está se adaptando. A gente até orienta, pô, não faz exercício pesado, porque é um mês que teu corpo está se adaptando. E aí eu acho que muita gente tenta entrar, se aventurar na dieta, aí, pô, tá vendo? Tá caindo minha performance, vou largar, né? E não, você tem que esperar, você tem que treinar menos, você tem que ter um período ali de descanso para o teu corpo, para depois você começar, e aí você começa a ter, eu percebi na corrida que, assim, mas tô 1000 anos-luz uma, de performance do que eu estava antes da dieta carnívora. Né? Então, e aí eu acho que as pessoas se aventurando e largando nesse começo. Eu vi um nutricionista uma vez fazendo um vídeo: vou fazer a dieta carnívora, né? Fiquei sem disposição, mexeu nos meus triglicérides e tal. Sim, você pegou o primeiro mês, você ficou um mês e saiu. E aí você pegou toda a parte ruim da carnívora, tá vendo? Não é legal. Então, assim, quando a gente fala, vou fazer dieta carnívora, tal, pensa em 3 meses, pelo menos. Chegou no terceiro mês, não tá legal, tal, sai. A não ser que você tenha algum problema sério. Eu já vi gente, seguidores, que, eu tive, tinha um problema de saúde, tentou entrar na carnívora sem acompanhamento nenhum e complicou totalmente seu quadro de saúde. Né? Então, assim, diabético tipo 1 pode fazer hipoglicemia severa, pode fazer aumento de corpos cetônicos e fazer Uma bagunça uma ali, né? certa acidose diabética. Né? Então, tem que estar muito acompanhado. Diabético tipo 1 tem que estar muito acompanhado, bem de perto mesmo, se quiser fazer. Né? Dá para fazer? Tem pacientes que estão fazendo. Né? Agora, tem que estar muito acompanhado. E às vezes, nesses casos, às vezes, vamos ver, né, o que está acontecendo e tal. Então, assim, não é, eu acho que é esse problema, se aventurar e aí
Tá vendo, não serve para exercício, né? Eu lembro uma vez nos Estados Unidos, eu vi um cara, entrou na carnívora e foi tentar fazer uma prova de endurance, tal, o cara não aguentou. Ele estava no início, ele estava acho que 20 dias na carnívora. Eu falei, cara, não dá, né? Você tem que estar. É um treino na tua alimentação e o treino no esporte. Sim, doutor, mas ó, até nesse fato você falou que a pessoa ela se aventura do nada para carnívoro, ela sente queda de performance. Eu me aventurei uma vez no começo da carnívoro, não começo, já tinha passado uns 2 meses, eu falava, agora eu vou treinar alimentado para ver qual a diferença. A performance caiu, porque meu corpo também já está adaptado a não treinar alimentado. Então, imagine se eu jogasse um carboidrato, esse pior, esse tipo, ia ter uma hipo de rebote, ia ter sono e não ia performar. Quer dizer, então, Aham. resumindo, tanto se a pessoa também está numa dieta carnívora um ano e do nada vai para os carboidratos, não vai ter performance, porque é uma Não. questão, né? A mesma coisa é o jejum. Pessoal, vou fazer um jejum intermitente. Com a dieta que for. O cara nunca fez jejum. Se ele fizer jejum e for fazer uma atividade física, ele vai passar mal. Então, assim, tem que. Vou começar o jejum. Beleza, jejum intermitente vai aumentando, vai se adaptando, vai deixando o teu corpo entender. Tem uma quantidade de calorias que você tem que comer antes, depois, né? Não dá para você também fazer tô fazendo uma dieta vegana, consumindo muito pouco, tal, aí vai fazer um jejum prolongado, vai passar mal, né? Então, tem que ter um preparo, entender um pouco o jejum, né? Então, por isso, tudo é questão de. As pessoas vão muito 880. Eu não posso falar porque eu fui 880 para carnívora, né? É, eu também fui. Mas assim, eu tinha noção de que, assim, isso eu tinha estudado, eu não tenho que pegar pesado agora em exercício, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz jejum intermitente, isso eu fiz antes de entrar na carnívora. E era uma época que eu remava lá atrás. Aí comecei o jejum, falei, cara, não vou fazer remo. Se eu desmaiar remando, virar, né, que eu já remava no esquife, que é um barquinho bem estreito, né, bem fininho, e você pode virar e você tá com o pé amarrado, tudo ali, se apagar e virar, você morre afogado. Né? Então fiquei com medo, falei, não, deixa eu fazer uma corrida, ver como é que eu vou respondendo tal. Agora eu remo em jejum, tranquilo. Né? É, porque assim, a gente estava acostumado a ser alimentado para fazer uma atividade física. Então, na verdade, você até conseguia fazer mais psicologicamente, você não estava preparado, né? Porque você achava que ia desligar algum mecanismo ali, ia desmaiar. Você Não, eu ia fiquei ficar com sem comer, eu medo. vou desmaiar. Putz, nunca fiz. Aí você sente aquela tontura que não é de hipoglicemia, tá? Muitas vezes é porque você tá perdendo mais sódio e você não tá fazendo uma boa reposição de eletrólitos aí. Então, às vezes, só uma reposição de eletrólitos já melhora essa tontura, esse negócio que todo mundo já associa à hipoglicemia, né? A pessoa já fala, eu não vou ter que comer, tem que comer porque eu tá baixando meu açúcar. As pessoas acham que vai baixar o açúcar a um ponto que a gente vai morrer. Não existe. O fígado é inteligente, né? O fígado produz nossa energia Aham. o tempo todo, né? Hoje eu vejo na prática, né? Treinando ali em jejum, eu monitoro ali a minha glicemia e vejo, às vezes eu tô treinando, tá 90, aumenta para 120. Eu falo, nossa, não comi nada, tá 120, Aham. entendeu? Sim, teu organismo vai fazer. Você E não, aí você o fica cérebro. totalmente preparado, tipo assim, eu fico tranquilo, eu treino qualquer hora, eu sei que meu corpo vai fazer a função ali, entendeu? Claro que Aham. eu sei que nem você falou, dos eletrólitos, eu vou lá, jogo um salzinho na água. Então é isso, né? As pessoas têm esse medo, né? Na verdade, nós não precisamos de comer, na verdade. Se for ver, nós não precisamos Sim. comer o tempo todo, né? Não, não. Tá muito interessante aqui, né? Agora conseguimos fazer finalmente essa live incrível. Agora saiu. Agora deu certo e ficou até mais interessante porque a gente acabou abordando algumas coisas diferentes também, né? Relacionadas à nutrição e mental. E deixa a mensagem pro pessoal do canal, onde procura o seu trabalho aí. Bom, o meu trabalho, eu tenho o Instagram aí que é Dr. Carnívoro Underline Saúde. É, ainda não tenho o canal de YouTube, estava até falando com o Thiago aqui que a gente na correria fica difícil, né, A gente fazer, mas precisa, doutor, a gente pretendo. precisa desse trabalho seu, porque eu acho que não conheço, deve ter mais psiquiatras que trabalham com a cetogênica, carnívoro com os pacientes, mas o seu trabalho é diferenciado, porque tem muitas pessoas que têm esses problemas mentais, têm esses problemas psicológicos, que a alimentação vai resolver, às vezes não resolve com remédio, resolve na alimentação, Aham. né?
Sim, sim. O que acontece? Com a alimentação, às vezes não vai resolver, mas vai melhorar, entendeu? E não é, também não é todo mundo que vai tirar medicamento. Tem paciente que a gente não consegue tirar, mas é uma arma a mais. Porque, assim, na psiquiatria, a gente tem é muito frustrante a resposta em alguns casos a medicamentos. Então tem pessoas que são refratárias a vários medicamentos e a pessoa sofrendo e aí vai troca, né? Hoje a gente tem como fazer um teste genético para ver quais que ele vai metabolizar melhor e tal. Mas às vezes o paciente não tem resposta, não tem resposta, a gente precisa de alguma coisa a mais. Quando a gente vê, né, que com alimentação a gente consegue melhorar, putz, é uma arma poderosíssima. Só que as pessoas ficam com medo, né? Porque, mas é desconhecimento. Aí vai procurar dieta cetogênica e psiquiatria vai encontrar bastante coisa, né? E para algumas pessoas realmente pode ser a causa. A gente não tem como afirmar, ó, a causa é a alimentação. Eu acho que tem diversas causas, né? Tem o fator genético, tem ambiental, tudo. A alimentação é uma delas. Então, se você faz, tem muito estudo antigo sobre dieta do Mediterrâneo, né? Com resposta na depressão. Isso já está bem conhecido. Só que aí, quando você vai na cetogênica, você está eliminando mais coisa ainda que pode estar fazendo mal, que são antinutrientes, né? E diminuindo totalmente os carboidratos, né? Então, você tem uma resposta maior. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Eu trabalho, então, eu tenho o Instagram, Dr. Carnívora Underline Saúde. Trabalho numa clínica que chama Greenwood, que é para dependências químicas, né? E a gente tem a unidade ambulatorial. E eu tenho atendido pacientes que estão entrando na carnívora ou numa cetogênica ou querendo ajustar a alimentação e acompanhar, né? Para ver como é que tá toda a parte clínica, né? E pacientes que querem ou diminuir medicação ou querem, não quero tomar medicação, dá para fazer alguma coisa? Dependendo do caso, dá para começar com alimentação. Tem caso que não, o paciente está com uma depressão, eu não vou ficar esperando. Às vezes eu vou entrar com medicamento e aí eu trabalho com alimentação e a gente vê se consegue retirar o medicamento. Então isso varia muito, mas eu atendo basicamente pacientes viciados em comida, viciados em drogas, né? Aliás, os E viciados em comida tem muitos aí, só que não te procuraram, mas logo vão te procurar, porque eu acho que é o sim, vício maior do mundo, né? E sim, não tem como sim. falar que não é, né? Não, a obesidade está explodindo. Eu estava falando ontem com uma colega que está fazendo medicina na Índia. Ela falou: Juan, você não tem noção o problema que está na Índia, né? De obesidade infantil. Você vê crianças com diabetes. Quando eu estava na faculdade, não tinha criança com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 era a diabetes do idoso. Hoje você tem criança com diabetes tipo 2. Então, assim, eu tenho certeza, né, que a alimentação está influenciando totalmente nessa parte. Vem uma linha aí, graças até à internet, né, divulgando todo esse trabalho, combatendo a parte da indústria alimentar, né, toda a parte também, né, assim, é complicado, porque falar em medicamentos, indústria dos medicamentos, cara, o medicamento salva a vida. Né? Então, É, assim, não podemos só que generalizar tudo, né? Que nem você não falou do tem seu como trabalho. generalizar. As Mas a pessoas gente vão vê te procurar. algumas coisas, por exemplo, agora, o último guideline, 12/8, você é hipertenso. Cara, eu não engoli muito essa ainda, não. É interessante, Entendeu? doutor. Então, maravilha, muito obrigado. E esse raciocínio seu, só para concluir aqui, é verdade, né? As pessoas que precisam de medicamento, né? Para deixar bem claro, a alimentação será uma ferramenta a mais, né? Sim. Para melhorar, assim, a condição de vida da pessoa, porque só ficar no medicamento a pessoa não vai ter uma longevidade, né? Ela vai ficar, né? Vai tendo, né? Ao longo do tempo vai ficando pior. Então, a ferramenta da alimentação, junto com o trabalho do Dr. Juan e os medicamentos retirando, com certeza, você que está assistindo agora o canal, você vai melhorar. Então, vai estar na descrição aqui todo o trabalho dele, tá? Um trabalho incrível. Doutor, muito obrigado aí pelo seu tempo, ter Pô, remarcado eu que 2 vezes. agradeço aí.
Beleza? Muito Um abraço, fica obrigado com pela Deus. oportunidade, cara. Vai Muito ter outras obrigado vezes, mesmo. tá? Vai ter outras vezes, Não, com certeza. quando você quiser, já sabe, né? Só você já tem meu WhatsApp aí, Juan. Vamos fazer um. Estão perguntando sobre isso. Estou aí à disposição, né? E muito sucesso aí no teu canal. Tô indicando para muita gente que eu vejo quando a pessoa fala, ó, não, sem carboidrato não tem, você vai perder massa, vai ficar, né? Magrelo, não sei o que. Olha o tamanho desse cara. Tá indo na carnívora aí, ó. Vamos comer carne, né, doutor? E Obrigado, ganhando fique uma com Deus. e ganhando um monte de campeonatos. Cara, é Então, assim, impossível a pessoa ficar, a pessoa, tipo assim, vai perecer sem comer carne. A carne não. A pessoa, claro, se ela pode emagrecer, né? Mas ela, se ela comer uma quantidade boa, o superávit calórico na carnívora você ganha peso, ganha músculo, é anabólica, não tem sim, jeito, né, doutor? Não tem como. sim, Beleza, sim. meu querido? Fica com Deus e um abraço. Muito obrigado, abraço.